Bem-vindos e bem-vindas! No nosso vídeo de 5 filmes para gostar de direito, falamos sobre o filme 12 Homens e uma Sentença e sobre como o júri no Brasil é diferente do júri nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, vamos ver resumidamente como funciona o procedimento do Tribunal do Júri. Então, já deixe seu comentário sobre o tema, deixe o seu like se você se interessa pelo assunto e vamos direito ao ponto. Bem, para começar, o que é o júri? O Tribunal do Júri é um órgão da justiça que julga os crimes dolosos contra a vida e os conexos, consumados ou tentados. No futuro, vamos explicar detalhadamente o que é um crime doloso e as principais teorias da ação. Agora vamos ficar com a definição que a gente geralmente vê na TV. São aqueles crimes cometidos com a intenção. Ou seja, compete ao júri o julgamento dos crimes intencionalmente cometidos contra a vida de outra pessoa, que são o homicídio, o feminicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto, além dos crimes conexos. Por exemplo, se alguém comete um homicídio e depois o crime de ocultação de cadáver, esses dois crimes serão julgados pelo júri, porque são conexos, apesar de só o primeiro deles ser um delito contra a vida. Vale dizer que quem diz o que são crimes contra a vida é o Código Penal. Assim, o Tribunal do Júri não julga nenhum outro crime além desses. Por exemplo, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não é julgado pelo júri, porque o Código Penal classifica o latrocínio como crime contra o patrimônio. Pois bem, o júri tem duas fases: o juízo de formação da culpa, ou iudicium accusationem, e a fase de julgamento, ou iudicium causae, sendo que a segunda fase é bem mais interessante, então vamos passar brevemente pela primeira. Basicamente, após os procedimentos de defesa do réu, ouvir testemunhas, acariações, etc., o juiz togado vai verificar se existem indícios de autoria e de materialidade e se o crime em questão é realmente de competência do júri. Ele vai fazer apenas um juízo de admissibilidade da acusação e, em geral, não vai julgar o mérito da questão. Assim, ele vai ter algumas opções. Primeiro, ele pode absolver sumariamente o acusado, quando estiver provado cabalmente que o acusado não praticou nenhum crime. Outra opção é a desclassificação. Lembram que o júri só julga crimes dolosos contra a vida e os conexos? Então, o juiz pode entender que não houve delito contra a vida, por exemplo, que houve uma lesão corporal e não uma tentativa de homicídio. Nesse caso, ele vai remeter o processo para um juiz criminal. A terceira opção do juiz é impronunciar o réu. Diferentemente da absolução sumária, na impronúncia, o juiz entende que não existe provas suficientes. É como se fosse um arquivamento. O processo é extinto, mas, se no futuro surgirem provas do crime, pode haver nova denúncia. E, por último, o juiz pode pronunciar o réu, quando o juiz julga admissível a acusação e remete o julgamento ao tribunal do júri. Nesse ponto, precisamos dizer que muitos juristas e a jurisprudência dominante entendem que, nessa fase, o juiz deve aplicar um princípio em favor da sociedade. Na dúvida, o juiz deve pronunciar para que o júri, ou seja, os próprios pares, decidam a matéria, já que o júri é o juiz natural do crime doloso contra a vida. Contudo, essa visão é extremamente controvertida, já que não existe em lugar nenhum da Constituição, enquanto o princípio do indúbio pro réu é extraído expressamente da Constituição, além dos problemas que vamos falar posteriormente neste vídeo. Continuando, uma vez pronunciado o réu, tem início a segunda fase, em que o juiz intima as partes para listarem as 5 testemunhas que pretendem ouvir, oportunidade em que as partes podem apresentar documentos e requerer outras diligências. O juiz deve elaborar um sucinto relatório do caso e designar a data do julgamento. Alguns autores entendem que essa seria uma fase intermediária, chamada fase de preparação. Em todo caso, a partir daí tem início o julgamento do júri for real. O Tribunal do Júri mesmo é composto por um juiz-presidente, que é o juiz togado, e 25 jurados, ou juízes leigos, que são membros da comunidade com pelo menos 18 anos de idade. Sabia não? Eu? Não sabia. Todo ano, cada tribunal alista pessoas da localidade, que podem se voluntariar ou que podem ser designadas. Aliás, se você tem interesse em se alistar para um júri, procure o sítio oficial do tribunal do seu estado ou do DF.
Se você for convocado, sua falta ao serviço deve ser abonada e você recebe seu salário normalmente. Continuando, em geral, são centenas de jurados em cada comarca. Destes, 25 são sorteados, podendo ser formada lista de suplentes. Esses 25 serão o tribunal do júri e, ao longo do ano, esse sorteio vai sendo renovado. Inclusive, em alguns estados, como Rio de Janeiro, todo mês existe um sorteio para a renovação dos membros. Já em outras comarcas, pode ser que os mesmos 25 sejam os jurados para o ano inteiro, o que não é recomendado porque os jurados vão ficando amigos do promotor, do juiz, enquanto a defesa só tem uma oportunidade por julgamento, não é mesmo? Bem, para um julgamento específico, serão sorteados 7 desses 25 jurados para formar o Conselho de Sentença, que é quem vai julgar de fato a causa. Nessa seleção, as partes poderão alegar impedimentos e suspensões dos jurados, por exemplo, que o jurado tem parentesco com o acusado. Além disso, cada parte pode recusar, sem necessidade de motivação, 3 jurados. É algo que a gente costuma ver bastante em filmes e séries sobre direito dos Estados Unidos, com toda uma ciência de escolha dos jurados. Formado o Conselho de Sentença, são esses 7 jurados que vão decidir, por maioria, sobre a culpa ou não da pessoa. E vale dizer que a decisão do jurado é secreta, e ele só deve satisfação à sua própria consciência. Por isso mesmo, o júri é muito criticado. No passado, por exemplo, mesmo com provas robustas pela acusação, era relativamente comum que o júri absolvesse acusados de feminicídio quando o homem matava uma mulher adúltera, alegando defesa da honra, assunto sobre o qual falaremos aqui no futuro, mas que, já adiantando, é uma tese que, felizmente, não cola mais atualmente. Mas espera aí, a gente acabou de dizer que o jurado julga de acordo com sua consciência. O que impede ele de absolver um condenado por feminicídio, por exemplo, pela legítima defesa da honra? Bem, tecnicamente isso pode acontecer ainda hoje, mas existe um recurso, chamado apelação, que pode ser interposto quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, seja pela absolvição, seja pela condenação. Nesse caso, o Tribunal de Segundo Grau deverá anular a decisão do júri. Como a Constituição diz que a decisão do júri é soberana, o tribunal não pode condenar nem absolver, somente pode determinar que o réu seja julgado novamente. Só que tem um problema. Se o segundo júri também julgar de maneira contrária às provas dos autos, aí não tem o que fazer, já que essa apelação só pode ser usada uma vez pelo mesmo motivo. Por isso que eu falei que, tecnicamente, ainda pode acontecer esse julgamento injusto. E por isso que o júri é tão criticado por muitos juristas, já que é um julgamento muito menos técnico em que pode haver essas flagrantes injustiças com mais facilidade. Mas voltando ao julgamento, uma vez sorteados os 7, eles deverão fazer um juramento. Sim, o juiz togado se levanta e, com ele, todos os demais presentes. Em seguida, ele faz a seguinte exortação: Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Sendo que os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. A audiência continua com as declarações do ofendido, se for possível, e com a oitiva das testemunhas da acusação e da defesa nessa ordem. Os advogados podem tomar as declarações do ofendido e inquirir as testemunhas diretamente, no sistema que a gente costuma ver nos filmes e séries americanos de cross-examination. E os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz presidente. Ainda, primeiro fala a acusação, depois a defesa, exceto na inquirição das testemunhas de defesa. Após as testemunhas, pode haver acareações, reconhecimentos e esclarecimentos dos peritos, seguindo-se o interrogatório do réu, que poderá ficar em silêncio. Depois disso, temos os debates, com 1h30 para a acusação e o mesmo tempo para a defesa, falarem nessa ordem. A acusação pode optar por fazer uma réplica durante 1 hora e, nesse caso, a defesa terá direito à tréplica pelo mesmo tempo. Concluídos os debates, o juiz-presidente indaga aos jurados se estes estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos.
Após, nós temos a votação dos quesitos: o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente da acusação, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça vão para uma sala secreta para votação. Os jurados, de posse apenas da cédula de votação que conterá as palavras sim e não, responderá a 2 quesitos. 1. Se o jurado julga que o fato criminoso aconteceu. E 2. Se o jurado julga que o acusado foi quem cometeu o crime. Havendo mais de um acusado, a resposta aos questionamentos deverá ser individualizada para cada acusado. Para cada quesito, os votos são apurados até atingir maioria simples, ou seja, até que haja 4 votos em um ou outro sentido. Se a resposta for positiva para ambos os quesitos pela maioria dos jurados, o juiz-presidente formulará um terceiro questionamento, arguindo se o jurado absolve o acusado. Vejam que o júri pode absolver mesmo que tenha respondido afirmativamente aos 2 quesitos anteriores. Já se a maioria simples dos jurados negar a absolvição, o juiz-presidente formula outras 2 questões, perguntando se existe causa de diminuição alegada pela defesa ou se existe alguma qualificadora ou causa de aumento alegada pela acusação. Depois de apurado o veredito do conselho, o juiz-presidente elabora a peça da sentença, determinando que todos retornem ao plenário para que haja leitura desta. Basicamente, em resumo, esse é o procedimento do júri. E tem um último detalhe: pode haver o desaforamento, que nada mais é do que a transferência do julgamento para outra comarca. Por exemplo, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou risco à segurança pessoal do acusado, ou quando houver excesso de demora no julgamento de um caso. Direito ao ponto. Agora vocês já sabem como funciona o Tribunal do Júri no Brasil e podem até se alistar para participar de um, ou mesmo só comparecer para presenciar um julgamento, que é público e pode ser acompanhado por qualquer pessoa. Links e referências na descrição deste vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei.